Nós estamos onde a notícia acontece. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E você tem um tesouro aqui que está escondido, que estão só esperando para ser descoberto. A cada ano que passa, a gente percebe que está mudando o perfil do consumidor, mas é uma demanda crescente. Cada vez mais as pessoas querem ir para uma cafeteria e tomar um café diferente. Essa experiência de avaliar os cafés do programa de cafés especiais do Agronômico, do Instituto Agronômico de Campinas, é sempre uma surpresa. Eu percebo um nível de complexibilidade muito alto. Além de ser amostras únicas e totalmente exclusivas, né? São cafés com nível de complexibilidade únicos. Essa pesquisa que vem sendo conduzida no IAC, na verdade, uma quebra de paradigma, porque a gente está propondo um novo tipo de café para a cafeicultura brasileira. Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco em relação ao planejamento, para a safra 2022-23 de cana-de-açúcar, A gente nem finalizou aí a temporada atual, mas a gente já começa a pensar à frente, Os produtores já começam a pensar aí à frente, principalmente diante desse cenário, de impactos, na China, que pode, de alguma forma, influenciar a questão de fornecimento de defensivos, A gente tem toda a questão logística marítima também impactando, a questão cambial também impactando todo esse cenário. Então, a gente vai conversar ao vivo para tentar esclarecer todos esses cenários com Haroldo Torres, que é gestor do PSEG, que acompanha muito de perto toda essa questão relacionada aos custos e às margens dos produtores de cana aqui do Brasil. Haroldo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, é sempre um enorme prazer estar aqui contribuindo com notícias agrícolas e, em especial, levando informação para o produtor rural. Com certeza, Haroldo. Bom, falei aqui um pouco em relação a esse cenário externo que a gente vem acompanhando, Mais recentemente, a gente tem tido várias informações relacionadas à China, A China que, neste momento, está em feriado, por lá um feriado até longo, Mas a gente tem recebido as informações, dos últimos dias relacionadas aos impactos em fábricas, Por conta de questões de energia por lá, racionamento de energia. Tem toda uma questão logística também, influenciando a questão dos defensivos, E queria saber como é que fica todo esse cenário quando a gente olha para a safra 2022-23 de cana. De fato, essa questão que está acontecendo lá fora pode refletir para os nossos produtores por aqui? Sim, aliás, esse é um ponto extremamente importante. A China não é só um parceiro importante do agronegócio brasileiro, como importador de fato dos nossos produtos, como grãos, até mesmo açúcar. Porém, a China é o país asiático que, na realidade, é o maior produtor mundial de nitrogenados e fosfatados. Por isso que, quando nós falamos no agronegócio, principalmente olhando aqui para fertilizantes e também para o caso da cana-de-açúcar, eu quero aqui discutir a China e quero que vocês tenham um olhar, principalmente o produtor rural, por um tripé chinês que eu chamo, que é um tripé de restrições que estão levantando o preço, principalmente de nitrogenados e fosfatados. Eu chamo de restrição de energia, restrição ambiental e restrição de exportação. Brevemente, eu vou contextualizar com vocês. Quando eu falo de restrição de energias, nós precisamos lembrar que a China assumiu um compromisso na ONU justamente de reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa e atingir uma neutralidade de carbono aí até 2060. Quando ela assumiu esse compromisso, as províncias do país, as províncias da China, passaram a ter metas para redução no consumo de energia. Dessa forma, nós precisamos olhar o seguinte: recentemente o governo chinês
com base no consumo de cada província, classificou eles em zonas vermelha, amarela e verde. As províncias que foram classificadas em zona vermelha tiveram até 90% da redução na disponibilidade de energia para consumo no restante do ano, isso para enquadrar o consumo dentro das metas estabelecidas. Mas, Haroldo, quais são as consequências deste processo? Primeiro, os impactos para o agro brasileiro são justamente devido a algumas fábricas de importantes produtos e matérias-primas estarem em províncias que foram classificadas em zonas vermelhas. Basicamente, nós estamos observando parques químicos simplesmente sendo fechados e desligados. Quer uma prova disso? Ou seja, uma prova desse contexto é o exemplo do fósforo amarelo. O preço do fósforo amarelo ele dobrou na primeira quinzena de setembro e já tem falta de matéria-prima para alguns produtos importantes, como o glifosato. Ou seja, nós estamos tendo um processo de grandes aumentos de preço e até mesmo cancelamentos de embarques são esperados. Ou seja, essa é a primeira restrição. É uma restrição de energia. Ou seja, isso não vai ser para esse ano. Nós vamos ver a China ainda evoluindo nesse aspecto, ainda também no segundo cenário, que é na restrição ambiental. Ou seja, além das restrições de energia, o governo chinês tem feito também inspeções ambientais e fechado temporariamente algumas plantas visando a qualidade do ar na região de Pequim, principalmente onde vai acontecer agora, em fevereiro do ano que vem, as Olimpíadas de Inverno. Ou seja, esses dois fatores, pessoal, eu quero que vocês guardem, restrições ambientais e restrições de energia, vão ser restritores de oferta, principalmente de nitrogenados e fosfatados e também de alguns defensivos químicos. Portanto, não vai ser algo pontual. Nós vamos ver isso ainda pressionando fortemente o preço desses insumos para os próximos anos. E, por fim, eu quero falar das restrições de exportações. Basicamente, o governo chinês também tem adotado medidas para restringir as exportações, ou seja, há meses o governo ele vem tentando medidas a fim de dificultar os embarques de nutrientes. Para quê? Para combater a inflação de alimentos no mercado interno. Portanto, esses movimentos como um todo contribuíram para a valorização dos preços, principalmente sobre o aspecto China. Fora efeito China, ainda a gente tem outros vetores, mas quando olhamos para a China, esses três vetores estão contribuindo para o aumento dos preços, principalmente de fertilizantes. Perfeito, Haroldo. Você mencionou, né, fora o efeito China também, realmente tem outros fatores aí também que os produtores devem se atentar, né? Tem a questão logística global também, né? Quando a gente fala, claro, em defensivos, em fertilizantes, a gente também precisa contar isso, porque isso está embutido no preço também, e a questão cambial também, né? Exato. É importante perceber, pessoal, que hoje no Brasil, mais de 90% do que é utilizado no Brasil em termos de fertilizantes são importados. Ou seja, o câmbio ele tem um impacto direto na veia. O que é triste, como economista para dizer aqui, é que o país ele acabou se desindustrializando nesse ramo, ou seja, nesse setor de fertilizantes, e as indústrias atuais elas não conseguem competir com o custo alto. Então eu tenho o primeiro ponto, que está relacionado a câmbio, é algo que já está dado. E outros vetores que a gente pode colocar, que você mesmo colocou, são em relação às questões logísticas. Ou seja, nós estamos vendo uma crise do frete marítimo, o transporte marítimo ele continua conturbado com falta de containers e navios. Mas a culpa não é só do frete marítimo. Eu também tenho o impacto do frete rodoviário, que apresenta altas consecutivas em praticamente todas as rotas, fruto justamente do aumento do diesel no mercado doméstico. Então, veja, estamos enfrentando o efeito China, dificuldades logísticas. Terceiro ponto que eu colocaria, estamos tendo uma alta do gás natural. O gás natural é matéria-prima na produção da ureia, ou seja, o gás natural ele é utilizado na produção de amônia, que por sua vez dá origem à ureia, ao MAP, ao DAP, ou seja, eu estou enfrentando um aumento do custo dos insumos para a produção desses defensivos e fertilizantes. Além disso, além de efeito China, além de dificuldade logística, aumento aqui do gás natural, eu tenho um ponto extremamente importante, que é uma demanda global muito forte. Os produtores agrícolas ao redor do mundo estão extremamente capitalizados neste momento.
Estamos vivendo aí bons preços de commodities. Dessa forma, nós estamos tendo uma demanda global que hoje está sendo superior à oferta de fertilizantes e defensivos. Portanto, a menor disponibilidade também é um dos fatores que tem justificado o aumento dos preços dos defensivos e fertilizantes neste momento. Certo. Haroldo, quando a gente olha todo esse cenário que você mencionou, né, que está, então, em relação à ponta dos custos, como é que a gente deve, de alguma forma, orientar os produtores diante desse cenário e para que eles, de alguma forma, né, lá na frente, consigam garantir boas margens, né? Porque a gente está falando de um cenário de preços, pelo menos por enquanto, né, que é bom para os produtores de cana, mas diante, né, de toda essa possível elevação dos custos, é preciso bastante atenção, né? Exato. Aqui eu colocaria um ponto extremamente importante. Nós estamos tendo aí, por exemplo, fertilizantes subindo já mais de 50%. Ou seja, literalmente nós estamos enfrentando uma situação de custos elevados. A nossa sorte é que as margens ainda devem seguir positivas. Ponto importante que eu colocaria aqui, pessoal. Cuidado com essa questão da margem, e a decisão de uma margem positiva ou negativa vai depender do momento de compra. O que eu estou querendo dizer com isso? Seja como for, o ponto principal é ter uma boa estratégia na aquisição desses insumos, em especial para os itens mais caros. Só que esse impacto do custo e, consequentemente, de corrosão da margem depende do momento de compra. Eu preciso lembrar aqui que muitos produtores adquiriram fertilizantes desta safra, ou seja, da safra 21-22, lá no quarto trimestre do ano passado. Ou seja, eles compraram muito bem. Porém, nós tivemos produtores que deixaram para o fim do primeiro semestre. Ou seja, eles estão comprando fertilizantes muito mais caros. Dessa forma, eu quero colocar aqui alguns pontos. O primeiro ponto é, vamos ter boas margens? Sim, mas é importante preservar essas margens. Como preservar essas margens? Principalmente através aqui de momento de compra certo, ou seja, acertar o momento de compra. Portanto, quando eu olho para todo esse cenário que se desenha, é recomendável realizar as compras de volumes que ainda sejam necessários para a safra de cana, ou até mesmo de safrinha, o quanto antes. E, se possível, antecipar as suas compras, visto que a tendência de alta nos preços ela se mantém. Então, eu quero colocar aqui o seguinte ponto. Antecipe as suas compras, nós vamos ver preços mais elevados de insumos e defensivos. E o segundo, se você não conseguir fazer isso, não conseguir trazer uma visão positiva de compra, aí é preciso trabalhar com alternativas, ou seja, olhando para bens que são substitutos, olhando para adubação orgânica ou até mesmo outros itens. Portanto, o que eu colocaria é que, embora os custos tenham crescido, os preços eles têm se mantido em patamares excelentes, o que tem ajudado a preservar margens, entregando boas margens para os produtores. Portanto, os custos é que vão limitar os ganhos dos produtores neste momento, a despeito desses bons preços internacionais que estamos vivendo. Porém, deixo aqui uma dica. Recomendo realizar suas compras daquilo que ainda não foi feito, até mesmo para a próxima safra, já, o quanto antes. Ou até mesmo para milho safrinha. Muitos produtores de cana também fazem milho safrinha, ou estão fazendo soja agora. Então, antecipa suas compras. A gente vai ter um cenário de preços ainda mais elevados daqui para frente. Perfeito, Haroldo. Excelentes orientações aí, viu? Obrigado mais uma vez pela sua participação por aqui. Sempre que tiver novidades aí do PCEG, pode contar com a gente também. Obrigado mais uma vez pela sua participação mesmo, viu? Eu que agradeço. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Haroldo. Então, conversamos aí com Haroldo Torres, gestor do PCEG, a gente falando um pouco em relação a todo esse cenário externo, né, principalmente na China, relacionado à questão dos defensivos, né? A China, que é uma importante produtora, né, de nitrogenados e fosfatados, e nesse momento vive alguma questão ali de restrição de energia. Isso tem impactado, é claro, grandes indústrias por lá, e não está restrita somente à questão dos defensivos, né, das indústrias de defensivos por lá, também está impactando outros setores.
Também a gente tem uma atenção importante à logística global neste momento, a logística marítima e também terrestre, quando a gente fala em relação aos preços dos defensivos. Também tem a questão cambial, né, que acaba influenciando bastante, já que a gente importa, né, a maior parte desses produtos aqui para a gente utilizar nas nossas lavouras. E então a gente falou um pouco como é que fica o cenário, então, né, em relação aos custos aos produtores para a próxima safra de cana-de-açúcar e também as margens, né? Apesar, então, desses custos mais altos, as margens ainda podem ser mantidas diante do cenário de preços elevados, né, para os produtores de cana neste momento. Mas é preciso atenção, e o Haroldo Torres, então, nos deu aí orientações bastante importantes aos produtores de cana neste momento, porque, de fato, para alguns produtos, o momento de comprar é agora. Bom, aqui na finalização do nosso boletim, você vai encontrar todas as nossas redes sociais. É só você procurar os nossos perfis por lá e segui-los para receber as notificações, né, e as informações do agronegócio em tempo real. E o nosso site também segue 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. E a gente segue daqui a pouquinho com os nossos boletins ao vivo. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.